o que são minerais garimpáveis. Minerais garimpáveis são aqueles que podem ser extraídos por meio de extrativismo mineral que utiliza técnicas rústicas. A lavra garimpeira é um regime de extração de substâncias minerais. Nós vamos falar muito sobre regimes, então, com o tempo, vocês vão entender o que significa exatamente esse termo que nós utilizamos como regime de extração de substâncias minerais. Então, a lavra garimpeira prevê esse regime com aproveitamento imediato do mineral que, por sua natureza, sobretudo por seu pequeno volume e a distribuição irregular, não justificam muitas vezes investimento em trabalhos de pesquisa. A Agência Nacional de Mineração estabelece, mediante portaria, as áreas de garimpagem, levando em consideração a ocorrência do bem mineral garimpável, o interesse do setor mineral e as razões de ordem social e ambiental. Atualmente, essa restrição a determinadas áreas que são consideradas como áreas de ocorrências de bem mineral garimpável, ela não é exatamente uma limitação da permissão de lavra garimpeira. Na verdade, todas as áreas livres no sistema da Agência Nacional de Mineração podem ser requeridas para a lavra de substâncias garimpáveis. A criação ou ampliação dessas áreas que foram definidas em portarias fica condicionada à prévia licença do órgão ambiental e não poderá abranger terras indígenas, ou seja, toda a permissão de lavra garimpeira, assim como toda a exploração mineral, seja ele no regime de PLG, no regime de autorização de pesquisa, no regime de licenciamento mineral, enfim, todo o regime de extração ele é sujeito a uma prévia licença do órgão ambiental. Isso é normal para toda a área de mineração. Toda a área de mineração é necessária uma licença ambiental para que isso possa ser considerada como liberado para a atividade de mineração. São considerados como minerais garimpáveis o ouro, o diamante, a cassiterita, a columbita, a tantalita, a wolframita, isso nas formas aluvionar, eluvional e coluvial. A scheelita, demais gemas como rutilo, quartzo, berilo, moscovita, espodumênio, lepidolita, feldspato, micas e outros tipos de ocorrências que vierem a ser indicados a critério da Agência Nacional de Mineração. Ou seja, além desses minerais, nós temos, por exemplo, gemas que não estão colocadas aqui nessa relação. Por exemplo, a ametista, ela não está nessa relação, mas ela é um tipo de quartzo, ela é uma gema, ou seja, ela serve aí. Na hora que a gente fala sobre berilo, então a esmeralda é um berilo, a água marinha é um berilo, enfim, existe um leque enorme de minerais que podem ser considerados como minerais garimpáveis, desde que explorados da forma de garimpo, ou seja, de uma forma mais rústica, sem tantos equipamentos. A permissão de lavra garimpeira é concedida pelo diretor-geral da Agência Nacional de Mineração pelo prazo de até 5 anos, sempre renovável por mais 5 anos. Ou seja, se você conseguiu uma lavra garimpeira, você tem direito sobre aquela determinada área
por 5 anos. Passados esses 5 anos, você precisa renovar essa licença para ter mais 5 anos e assim sucessivamente. A área permissionada não poderá exceder 50 hectares, salvo quando outorgada à cooperativa de garimpeiros. E aí nós vamos também destrinchar um pouquinho mais sobre o tamanho dessas áreas. Por que 50 hectares? Por que para a cooperativa de garimpeira é mais? Quanto que é mais? O título pode ser objeto de cessão ou transferência de direitos mediante anuência da Agência Nacional de Mineração a quem satisfaça os requisitos legais. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que eu faço um requerimento de lavra garimpeira em uma determinada área e esse requerimento é aprovado, eu tenho um bem que eu posso negociar com terceiros, desde que a Agência Nacional de Mineração concorde. Isso é através de uma cessão ou transferência de direitos. Então, eu tenho direito a uma exploração de ouro numa determinada região, 50 hectares. Eu posso, com esse título, vender esse título como se fosse uma propriedade. Na verdade, o direito mineral é uma propriedade, não é uma propriedade de solo, mas é uma propriedade de subsolo, é um direito de subsolo, de poder explorar o subsolo. Quem pode requerer uma PLG, uma permissão de lavra para minerais garimpáveis? A permissão de lavra garimpeira pode ser requerida por brasileiros, pessoa física, cooperativa de garimpeiros ou firma individual, ou seja, somente pessoa física ou firma individual ou cooperativa de garimpeiros. Se tiver uma sociedade anônima, eu não posso requerer. Se eu sou uma empresa com CNPJ, só se for um CNPJ de uma firma individual. Fora isso, não adianta nem sequer pensar em requerer. Então, pessoa física com CPF, cooperativa de garimpeiro com CNPJ de cooperativa de garimpeiro ou firma individual, uma microempresa individual, por exemplo, uma MEI, por exemplo, pode requerer também uma permissão de lavra garimpeira. A área pretendida. Com a identificação, olha só, isso aqui é um texto tirado das orientações da Agência Nacional de Mineração. Então presta atenção porque eu grifei identificação de minerais garimpáveis. Isso tem um significado bastante forte. Com a identificação de minerais garimpáveis, o interessado deverá delimitar a área pretendida, aqui de 50 hectares, por exemplo, com uma única poligonal com vértices definidos por coordenadas geodésicas formando o vértice seguinte um segmento de reta norte-sul ou leste-oeste verdadeiros, não podendo haver cruzamento entre segmentos, ou seja, nós temos que ter um polígono fechado sem que essas linhas se cruzem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é com o termo identificação de minerais. Então, antes de requerer, a Agência Nacional de Mineração já prevê que pode haver uma pesquisa na área. Então, para você identificar, você precisa ir na área, olhar o que existe e dizer, poxa, aqui é uma área interessante. Então, eu estou fazendo uma prospecção de área, eu estou fazendo uma pesquisa para saber se aquela área tem realmente um bem mineral que eu possa garimpar. Então, a Agência Nacional de Mineração prevê essa identificação de minerais garimpáveis. Então, você pode fazer a pesquisa,
pode fazer a prospecção de áreas sem precisar ter o PLG, sem ter a permissão de lavra garimpeira. Agora, uma vez que você identificou e achou que a área, poxa, essa área vale a pena, faz a permissão de lavra garimpeira, faça o requerimento. Então, a área pretendida, ela pode ter até 50 hectares. Ah, então eu posso ter uma área menor do que 50 hectares? Pode ter área menor do que 50 hectares. Você não pode ter uma área maior. Isso para brasileiros, pessoa física ou firma individual, as MEIs. Ou até 1.000 hectares, 20 vezes mais, para cooperativas garimpeiras. Então, se você é uma figura jurídica chamada cooperativa garimpeira, você pode requerer até 1.000 hectares. E para cooperativas garimpeiras, até 10.000 hectares na Amazônia Legal, em áreas da Amazônia Legal. Então, preste bem atenção, 50 hectares para qualquer brasileiro. É essa a regra. Se for cooperativa, pode requerer em qualquer lugar do Brasil até 1.000 hectares. E na Amazônia Legal, as cooperativas podem requerer até 10.000 hectares. Mas e se eu quiser uma área maior? Então você precisa ter outras permissões de lavra garimpeira. Então, se eu quero 100 hectares, eu preciso duas permissões. Acontece que nem toda regional da Agência Nacional de Mineração considera isso uma possibilidade, porque em algumas regionais, isso dependendo do técnico que vai analisar o processo, considera que o brasileiro, pessoa física ou firma individual, tem direito a apenas 50 hectares. O que passar de 50 hectares não adianta se está em outra permissão. Somente uma permissão seria possível. Isso vai depender muito de ocasião das normas da Agência Nacional de Mineração e de quem está analisando o caso. Bom, então se eu tenho um requerimento que ele foi indeferido por essa conta, eu posso, na verdade, justificar, posso pedir para que eles reavaliem essa questão, porque isso não está muito claro na legislação mineral. O que é certo é que até 50 hectares, beleza, pode. A partir de 50 hectares, em 2 permissões ou 3 permissões, ou seja lá quantas permissões, isso vai depender de ocasião da legislação, das normas que são frequentemente revisadas na Agência Nacional de Mineração. Em áreas onde existem autorização de pesquisa, concessão de lavra ou manifesto de mina já outorgados, há a possibilidade de ser solicitada também uma permissão de lavra garimpeira, desde que o titular da autorização de pesquisa, da concessão de lavra ou manifesto de mina forneça expressamente a autorização de atividade de garimpagem naquela área. Ou seja, eu tenho uma área
de uma autorização de pesquisa, e é exatamente dentro dessa autorização de pesquisa que eu gostaria de fazer uma permissão de lavra garimpeira. Então eu tenho um processo que é requerer a permissão de lavra garimpeira para aquela área que está dentro de uma autorização de pesquisa, mas eu preciso que esse requerimento seja acompanhado de uma carta do titular da autorização de pesquisa, me autorizando a fazer a permissão de lavra garimpeira naquela determinada área. Em uma área urbana, é necessário que tenha um assentimento do município, ou seja, eu tenho que bater lá na prefeitura e pedir para a prefeitura me dar uma autorização para que seja permitida que eu faça uma lavra garimpeira dentro do município na área urbana. Em área rural eu não preciso disso. Em terras indígenas não é permitido de forma alguma, não é permitido autorização de pesquisa, não é a concessão de lavra, muito menos, permissão de lavra garimpeira, nada, nenhum título minerário pode ser fornecido para áreas pertencentes às consideradas terras indígenas demarcadas ou em processo de demarcação. Então, nem sequer vale a pena entrar para pesquisar, porque você não vai conseguir nada de regularização dessas áreas, porque não é permitido, simplesmente não é permitido. Isso é uma questão constitucional. Bom, então vamos fazer um checklist do que vimos até aqui. Então, para se fazer uma permissão de lavra garimpeira para minerais garimpáveis, nós precisamos verificar se a área está livre. Isso a gente vai fazer através do SIGMINE. Verificar limitações de uso ambiental ou outros pré-requisitos. Verificar se a área faz fronteira com outro país. Por quê? Porque em áreas de fronteiras até 50 quilômetros da fronteira, nós precisamos ter uma autorização das Forças Armadas. É uma autorização até que razoavelmente simples de se conseguir, mas estando na fronteira nós precisamos dessa autorização para encaminhar junto com o nosso requerimento de permissão de lavra garimpeira. Lavra em área urbana, como nós vimos, precisamos de uma autorização, de um consentimento do município. Precisamos fazer o requerimento. Essa é a parte formal do processo de se obter uma permissão de lavra garimpeira. Nesse requerimento nós vamos precisar de um responsável técnico, que só é possível ser geólogo e engenheiro de minas. Não há outro profissional que possa responder tecnicamente por esse pedido. Então, todo requerimento tem um responsável técnico, seja ele geólogo ou engenheiro de minas. Vamos precisar também de um projeto de solução técnica. Isso é um serviço que o geólogo ou o engenheiro de minas vai fazer para acompanhar o pedido de permissão, o requerimento de permissão de lavra garimpeira. Isso é encaminhado junto com o requerimento para a Agência Nacional de Mineração, que vai avaliar em 60 dias, em até 60 dias, pode ser um tempo até um pouco menor, dependendo do trabalho que existe na regional que vai analisar o caso, vai ser emitida uma declaração de aptidão. Essa declaração de aptidão, ela é uma minuta da permissão de lavra garimpeira. Porque nessa declaração de aptidão vai dizer, olha, a área é apta aos propósitos que foram solicitados, a lavra garimpeira, porém é necessário uma licença ambiental. E, por fim, nós caímos exatamente na licença ambiental, que é um requisito para toda a atividade mineral.
Essa licença ambiental se consegue ou no órgão ambiental do município ou no órgão ambiental do estado. Então, alguns municípios não possuem departamentos que emitem a licença ambiental, então isso tem que se recorrer ao órgão ambiental do estado.